Pessoal, tudo bem? Aqui estamos fazendo mais um programa Debate Imóvel com o meu amigo, um exemplo de empreendedorismo, Luiz Carlos Quechichian, CEO da Mirante Imóveis. Luiz, você que é um exemplo de empreendedorismo no mercado imobiliário, eu faço uma apresentação de um webinar no Sebrae, inclusive, tenho você com um grande exemplo de empreendedorismo. Como é que você começou e como é que você chegou hoje a ter 7 lojas? O corretor hoje, quando entra no mercado, ele tem uma perspectiva, aqueles que trabalham para você, aqueles que trabalham no mercado. Como é que você pode dar essas dicas para ele de que você cresceu ao longo desses 40 anos de mercado? 43 anos de mercado. Como é que foi essa história? Sua primeira loja, sua primeira venda? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você. Para quem não sabe, eu e o Castro somos daquelas amizades que nasceram no mercado imobiliário. Isso é muito gostoso. Eu costumo falar que o mercado imobiliário nos presenteia com bons seres humanos e bons profissionais. E o Castro é um amigo que, mesmo trabalhando muitas vezes em imobiliárias, em construtoras, em lançamentos diferentes, a gente muitas vezes troca informação, se convida, é muito gostoso. Obrigado pela tua amizade, gratidão pela amizade. É muito gostoso falar sobre isso, Castro. Eu não vim para o mercado imobiliário por opção. Eu costumo até brincar que na nossa época, se você falasse que ia ser corretor de imóveis, a mãe da gente dava um croque na cabeça da gente, né? Você tinha que ser advogado, médico, engenheiro, arquiteto. Uhum. Se eu falasse que ia ser corretor, ia tomar um croque. Graças a Deus, escuta, isso mudou. Hoje tem muito jovem querendo ser corretor de imóveis, graças à valorização da profissão. Parabéns a nós, corretor de imóveis. Na época eu fazia análise de sistema pela FATEC e sobrava espaço de tempo. E foi até engraçado, instalando som num carro meu, na época uma Brasília, olha, uma Brasília. O Manuel, um amigo meu, falou, vem ser corretor de imóveis. Falei, mano, você tá bebendo, você é corretor de imóveis, você é analista de sistema. Vem ser corretor de imóveis, Luiz. Tá bom, vamos lá. Aí fui, trabalhei na época na Chalé, Avenida Nova Cantareira, 966. Isso 1980. Tem muita gente que nem conhece o que é Chalé, porque já fechou, já e tudo mais. E o que acontece? Comecei, eu brinco muito que naquela época o corretor não tinha mesa, não tinha cadeira e o telefone era um orelhão preso na parede. De verdade, era isso mesmo. Que era para você não ficar muito tempo no telefone. Era assim. E corretor não tem que ficar no escritório, corretor tem que ficar na rua. Era um negócio assim, eu sempre pensei desde aquela época, no dia que eu tiver minha imobiliária, vai ser diferente. Uhum. Pô, o corretor tem que se sentir bem dentro da empresa. Aí comecei lá, nunca me esqueço, era meio de ano, e no meio eu estava tendo uma campanha de vendas, e por incrível que pareça, acredite se quiser, no primeiro 6 meses da minha vida eu ganhei a campanha. E ganhei na época uma televisão branco e preto. Sabe quando você pegou gosto pela profissão? Aí o que acontece? Eu fazia análise de sistema, que você ficava fechado numa sala com ar-condicionado na frente de um computador, e eu fui conhecer o outro lado da vida, que é ficar na rua, sem rotina. Me apaixonei. Você foi picado pelo mosquitinho do mercado. Eu falo que é cachaça, entrou na veia. Entrou na veia. E aí o que acontece? Nunca mais saí da corretagem, fiquei nessa imobiliária mais um ano, mais ou menos. Com 3 colegas na época, nós montamos minha primeira imobiliária, que não foi a Mirante, por incrível que pareça. Nós montamos a Andes, na época com o Álvaro e com o Marcos Cândido. Depois de um ano e pouquinho, mais ou menos, eu saí da Andes, porque eu tive a impressão, não sei se é verdade, mas tive a impressão que eu trabalhava e dividia o lucro por 3. Aí eu saí e montei a Mirante. E a Mirante já faz aí 38 anos. Você imaginar, tem 40 e pouco de profissão, 38 anos de Mirante, quer dizer, 38 anos. E aí é engraçado também contar isso para você que está nos assistindo. A primeira Mirante foi num lugar que não passava praticamente carro na frente da imobiliária. Irmão. Foi no Mirante do Jardim São Paulo, Rua Condessa Siciliano 552, lá em cima. Lá em cima. O pessoal até brincava, Luiz, você vai montar imobiliária, aí monta qualquer coisa, menos imobiliária. O pessoal só ia lá para namorar. E é dali que chama Mirante. Por isso que chama Mirante. O pessoal só ia para lá para namorar. E aí montamos a Mirante lá e desde o começo, Castro. Que legal. Desde o começo, não sei se eu sou metido, mas eu não queria ser só um corretorzinho de imóveis. Eu sempre enxerguei grande. Para começar, o nome da Mirante não é imobiliária, não é Mirante Imóveis. Soluções imobiliárias.
Ela abraça muita coisa. Soluções imobiliárias. Desde o começo eu queria criar um paraquedas 360 graus que atingisse todo o mercado. Quer ver outra coisa de mania de grandeza? A Mirante o nome é patenteado. Que legal. Tá? Pô, Luiz, mas por que tem 2T? Boa pergunta. Por que Mirante tem 2T? 2Ts. Porque eu tentei patentear Mirante com T só e não me deixaram. Não é o sobrenome, era por causa do Mirante e deu 2Ts. Mas não me deixaram patentear, uma palavra de uso comum. É. Na época, dentro da Mirante, tinha uma corretora nossa que era metida numeróloga, lê a sorte e tudo mais, nunca me esqueço. Ela falou, Luiz, coloca com 2T. Tá bom, coloca com 2T. Aí mandei o advogado falou, não, com 2T posso. Então coloca Mirante com 2Ts. Legal. Depois perguntei para ela, por que Mirante com 2T? Eu fiz um estudo, Mirante com 2T dá 8, 8 é infinito, você ganha muito dinheiro. Eu não sei, não tá essa corretora, mas onde ela tiver, um beijo no coração, funcionou. Obrigado. E nesse período, Castro, se passaram alguns anos, hoje com 7 agências, algumas coisas que eu digo para quem está nos assistindo, Castro. Primeiro, eu tentei me transformar num especialista. Perfeito. Apesar de ter 7 agências, eu não tomo conta de São Paulo inteiro. Eu podia ter uma agência na Zona Sul, Zona Norte, não é isso. Eu Você especializei. numa região. Eu, na verdade, peguei uma zona de São Paulo, que é a Zona Norte, e estrategicamente, minhas 7 agências, a última chama Mirante Collection, que está inaugurando agora, peguei as 7 agências e, de novo, não foi na sorte. Eu mapeei Zona Norte, peguei os bairros de maior poder aquisitivo, e em volta do bairro de maior poder aquisitivo coloquei uma agência. Então, se você pensar, Mirante Cantareira, está em volta do Jardim França, da Palmas, do Barro Branco, do Jardim Floresta. Está regionalizado. Mirante Jardim São Bento, Brasleme, Jardim São Bento, Mirante Santana, Mirante Serra. Então, de novo, não foi assim. Perfeito. Fiz um estudo na onde tinha um poder aquisitivo, na onde me interessava, e eu montei uma agência. Nossa, que bacana entender a forma. E aí você ainda deu mais um salto. Portugal. Dei vários saltos. Em 38 anos, Castro, nós fomos para a Flórida e depois, há 5 anos, nós fomos para Portugal. Há 15 anos atrás, nós fomos para a Flórida e há 5 anos atrás, nós fomos para Portugal. Aí todo mundo pergunta para mim, Castro, mas, capitão, você acabou de falar que, na verdade, você é especialista. Como é que um especialista vai para a Flórida? Como que um especialista vai para Portugal? Você vai se especializar na região. De novo, não fui eu que fui, o cliente que queria ir. E eu queria atender meu cliente. Eu parto da prisma que no mercado imobiliário, se eu deixo a lacuna para o meu cliente procurar algum serviço fora da Mirante, Você tá perdendo. eu tenho uma grande chance dele não voltar. Perfeito. Tanto é que a Mirante tem consórcio, tem administração de condomínio, administração de imóvel, seguro, tem tudo. Para o cliente não procurar nada. A mesma coisa. Se você pensar em 2010, a gente teve lá, entre aspas, o problema do mercado imobiliário de Portugal, da Flórida, e todo mundo queria comprar imóvel em Miami. Sim. Fomos para Miami, fizemos uma parceria com a Legacy e estamos lá montados. Tá? 5 anos atrás, de novo, todo mundo queria ir para Portugal. E fizemos a mesma coisa. Só que aí a gente repetiu o formato que a gente tinha feito na Flórida em Portugal. Então, em Portugal, a gente faz o quê? Faz tudo. A cidadania, o visto, o relocation, a locação, a gente faz tudo. Ou seja, você quer ir para Portugal, você tem um parentesco, fala comigo. Visto. Tenho de ponta a ponta. Sim. Mas como você tem de ponta a ponta? Eu tenho parceiros. Sim. Então eu tenho advogados que fazem o visto, tenho contadores que abrem as empresas. Ou seja, mas meu cliente se sente atendido. A máxima que eu fiz agora, Castro, eu criei uma plataforma de envio de dinheiro. Tá? Então acontece, era muito normal a gente fazer um negócio em Portugal e o cliente é que paga a conta? E o cliente se sentia inseguro. Como é que eu faço para mandar os euros lá para fora? E aí ia no banco, o banco punha dificuldades, que o banco não quer que você tire o dinheiro do banco. Perfeito. Aí ele pensava em umas saídas que porventura ele conhecia. Eu falei, parou. www.mirantemais.pt. Você põe na plataforma, o dinheiro tá... Eu até brinco que garantiu sou Joe. Você pôs o dinheiro na Mirante, o dinheiro tá comigo, fica tranquilo que eu cuido do seu dinheiro. Caramba, que crescimento exponencial. E eu acho que esse é o grande exemplo do empreendedor, o corretor empreendedor. E a gente vê hoje, Luiz, inclusive, uma grande quantidade de pessoas querendo entrar na área do mercado imobiliário. E acho que por você abranger tanto essas frentes, eu acho que você deve ter uma grande quantidade de corretores querendo entrar na sua empresa e de repente você até
filtra ou seleciona e fala, eu preciso dos melhores profissionais. Qual que é o profissional hoje que você busca para Mirante? Eu gosto muito dessa frase, Castro. Entre currículo e sangue no olho, eu prefiro sangue no olho. Ok? Entre currículo e caráter, eu prefiro caráter. Tá? Porque o currículo, eu consigo ajudar o cara a fazer. Agora, tem outras coisas que é o sangue no olho, a vontade, a garra, isso não tem jeito. Então, eu levo muito em conta, na verdade, a vontade que o cara tem. O que eu costumo falar, infelizmente você assiste, eu assisto no mercado, eu diria que 80% dos corretores, mal e mal, pagam suas faturas. Perfeito. Ok? 20% ganham dinheiro e talvez 2, 3% ganhem muito dinheiro. Perfeito. A culpa é de quem? Do mercado? Não, Castro, a culpa não é do mercado. O mercado é o mesmo para os 20%, o mercado é o mesmo para os 80%. E para os dois que ganham muito. Tá? O problema do mercado é que, infelizmente, tem corretor que está feliz em pagar sua fatura no final do mês. Isso é complicado. E tem aquele corretor que, na verdade, mês após mês, ele quer bater recordes. Mas de quem? Dele. Perfeito. Então, mês passado eu coloquei 6 placas, esse mês quero colocar 7. Mês passado fiz 2 vendas, esse mês quero fazer 3. Perfeito. Esse cara tem sucesso. Outra coisa que é muito normal, Castro, infelizmente, e eu brigo com isso e você também, corretor não gosta de treinamento, corretor não gosta de estudar, corretor não gosta de investir em si. Eu até brinco. Se você conhecer um corretor que estudou tanto quanto um médico, você vai conhecer um corretor bilionário. Tá? Porque a grande maioria, e olha que está disponível na internet, não precisa comprar livro, não precisa pagar se bobear, tá muita coisa. Eu quero melhorar um pouquinho mais. Tem ótimos cursos pagos, tem ótimas coisas, mas o que eu vejo, e eu vejo isso até dentro da Mirante, às vezes você dá graciosamente o curso, por exemplo, a Mirante tem 300 corretores em São Paulo. Você pega um palestrante, pega um Castro, pega um Guilherme Machado, pega um Guilherme Carnicelli, você pega, sei lá, o Gabriel Villarreal, pega um palestrante assim, um Guilherme Machado. Porra, uma palestra imperdível. Vai metade. Metade não vai. Metade não vai. O próprio dever cívico das pessoas às vezes é complicado, né? De exercer alguma coisa. Então, eu escuto toda hora, não sei se você sabe, mas eu pertenço à Loft, eu estou na Loft já há quase 2 anos. E aí eu escuto toda hora, pô, o mercado imobiliário, o corretor vai morrer? Não, o corretor não vai morrer, ok? Vai morrer aquele corretor que continuar sendo mostrador de imóveis. Perfeito. Ok? Aquele corretor que entender que o papel dele é ser um assessor, o papel dele, na verdade, é ajudar a realizar sonhos, o papel dele é muito mais do que abrir uma porta e falar com o zelador, esse vai viver. A gente pode até usar uma palavra aqui que o corretor que souber criar um bom relacionamento, ele é um grande diferencial do mercado, né? Castro, eu diria até mais. Eu e você somos homens que, na verdade, estamos no mercado há alguns anos e a gente é homens que cria relacionamento. Exato. Aí você chega nos 300 corretores, por exemplo, da Mirante, não vou falar do resto do mercado, e você fala, poxa, vamos lançar esse prédio com 100 apartamentos, tá? Poxa, se cada um fizer uma ligação, entrar em contato com seus clientes... Cada um vender meio, acabou o prédio. Você vê corretor que não tem relacionamento. Não tem relacionamento. Sabe? O cara, na verdade, não está preocupado no pós-venda. Ele está preocupado na venda. Sabe? Então, de novo, eu diria que o maior patrimônio do corretor é justamente essa bagagem que ele traz no mercado. Eu falo e olho isso olhando nos olhos. Pô. Eu já estou vendendo na 3ª geração de uma família. Tem uma família de policiais militares, chama Correia Leite. Ele foi comandante-geral da PM. Legal. Eu vendi para o Correia Leite. Vendi para os filhos do Correia Leite, que hoje são coronéis. E vendi para os filhos do Correia Leite, que também hoje são coronéis. E hoje me procuram a família, olha, eu gostei desse imóvel porque meu pai, porque meu avô mandou comprar com você. Relacionamento. Relacionamento, pô. Total. Então, qual é o maior patrimônio? Não sei, eu acho que é o nome que você faz. Eu até brinco que eu não sei se eu sou o Luiz da Mirante ou Mirante do Luiz. Porque se confundiu de tal modo, mas você concorda? Tá certo. Eu se me apresento hoje, eu falo, sou Luiz da Mirante. Se eu tirar Mirante, eu sou Luiz. Que Luiz? Que Luiz? Luiz da Mirante. Você entendeu? É engraçado isso. E acho que o relacionamento, ele é algo que você constrói, é o que tem de maior valor também para o profissional. Porque o relacionamento, você só chega no relacionamento profissional com o seu cliente se você também estuda, tem bagagem, você responde a todas as questões e você mostra segurança naquilo que você fala. É isso mesmo. E a gente volta para a parte de especialista. É isso mesmo, é isso mesmo. Né? Acho que o corretor ele tem que saber trabalhar como se ele estivesse vendendo o próprio imóvel, porque ele sabe
todos os cantos do imóvel. E não é só isso, né, Castro? Eu vejo ainda mais as pessoas mais jovens hoje em dia, eles têm dificuldade de conversar. Eles preferem conversar por WhatsApp, Nossa, consegue teclar. Eu falo para eles toda hora, meu amigo, o funil de vendas. Vendedor, existe um funil de venda, tá? O lead, o percurso e a venda. Daqui até aqui, ó, tem um espaço. Tem um espaço. Para você fazer a venda, você tem que tirar o cara de trás do WhatsApp. Isso. É olho no olho. É. Eu até brinco que o algoritmo tá brigando para virar ser humano. É isso aí. E o ser humano tá brigando para ser robô. Para ser robô, é isso mesmo. Sabe? Então, de novo, se você quer fazer a venda, e quando eu falo venda, não é só de imóveis, não. Qualquer tipo de venda, você tem que, na verdade, tirar a pessoa de uma lead e transformar no ser humano. Verdade. Porque o que eu falo, quando chega o cliente na tua mão, é uma lead. Quando você transforma essa lead num ser humano, numa família, em dores, em sonhos, em realizações, aí você começou a conversar. E existe um choque de realidade também, porque o corretor ele acredita que quanto mais leads ele tem, melhor para ele, o que eu não acredito, inclusive. Porque lead eu entendo que é uma esperança, é o início de algo. Aí é que vem o trabalho de você tirar ele de trás de uma lead e transformar num relacionamento pessoal. Esse percurso tem que deixar muito claro para todos os corretores, isso é pauta de palestra, que não é um processo fácil. É um processo e não é algo simples. E ter em mente que não é uma qualidade de cliente que muitas vezes é ruim, é como você se posiciona mediante a ele. Como é que se vende sem você poder entender um perfil? Castro, eu diria que você colocou o dedo na ferida e eu diria até mais, aprofundando o dedo na ferida um pouquinho mais. Infelizmente, o corretor acostumou com uma fábrica de lead. Ok? Então, o que acontece? Vamos lembrar, o percurso de compra aumentou. Tá? O percurso de compra, há uns tempos atrás, era 90, 120 dias. Hoje passa de 6 meses brincando. Tá? E eu acho engraçado o corretor, às vezes, ele vai com mais ânsia numa lead nova. Está em 18 meses. 18 Tá em 18 meses. Ele vai com mais ânsia numa lead nova do que numa lead que ele já fez andar no funil. Exato. Aí ele fala assim, pô, eu tô com o cara há 3 meses, ele não comprou. Ele tá achando que é aquela bola do bingo, que quando você aperta a próxima é a que vai dar o bingo. Aí o que acontece? De novo, sabe o que eu falo, Castro? O percurso de venda pode ser 18 meses, que nem você falou, 12, pouco importa. Mas vamos lembrar que o percurso é do cliente, não seu. Você pode pegar um cliente que já andou muito, já está há muito tempo no funil. E aí perguntas básicas, e aí a gente vai dar uma dica para você. Pegou a lead, faça perguntas básicas. Seu Castro, há quanto tempo o senhor está vendo imóvel? Essa é boa. O que o senhor já viu, seu Castro? Essa é boa. Por que o senhor não comprou, seu Castro? Quanto tempo você está vendo imóvel? Mas é verdade, pô. O que o senhor já viu? O que o senhor viu, gostou e não comprou? Corretor, anota no bloquinho aí quanto tempo você está vendendo imóvel. Vendo imóvel. Vendo imóvel. Não, e o que o senhor já viu? O que o senhor viu e gostou? Por que o senhor gostou e não comprou? Numa dessas, se bobear, você faz uma venda sem levantar da cadeira. Porque foi uma tratativa mal feita. Um atendimento ruim. Aí você tem um relacionamento naquele prédio, você tem um relacionamento com aquele proprietário. Voltamos pro relacionamento. Então, às vezes, numa xícara de café, sem gastar 1 quilômetro de gasolina, sem gastar seu tempo, você faz a venda. Agora, o corretor, eu costumo brincar, que na verdade está preocupado em meter o cara no carro e mostrar o que ele conhece. Exato. E às vezes nem atende a necessidade do cliente, porra. Exato, é isso. Ele não detectou a dor do cliente para mostrar o que o cara quer. Então, mas ele conhece um X imóveis, ele gostou daqueles imóveis. Vou levar aqui. Vou levar. Sabe? Aí o cara olha para falar, pô, negão. E é muito comum, Luiz, o corretor mostrar o que ele conhece. Ele não foi especialista num prédio, ele vai no 7º andar, mas ele não sabe que no 9º também tem um apartamento. E esse é o problema. Então, acho que quando a gente fala de ser especialista, é você pegar um imóvel de alguém de um determinado prédio e varrer tudo. Outro dia um cliente até me falou, e eu achei muito engraçado, Castro, vale a pena para você, corretor que está escutando. Capitão, eu saí com um corretor de uma congênere e o corretor me recepcionou na portaria e tal. Então logo o zelador deixou, o porteiro deixou a gente entrar e perguntou pro zelador, não é o elevador? Putz, ele fez lembrar do exemplo que eu dei outro dia. Não, eu vou juntar. Ele falou, pode parar. Você não gosta de um elevador, você quer vender um apartamento, meu amigo? Acabou a credibilidade. Não deu elevador. Quer dizer, como é que você está me vendendo um produto? Você não sabe nem o elevador social, meu amigo. Eu vou juntar isso com o que eu falei outro dia. Exatamente o exemplo. Eu falo, corretor, o que você está trazendo do imóvel?
Defende a tese desse imóvel, não apresenta qualquer coisa, porque você tem que justificar o porquê que você está levando. E muitas vezes não sabe nem aonde é o elevador. Esse exemplo que você deu, eu dei outro dia, inclusive, numa entrevista com o Guilherme, eu falei, cara, eu tive uma experiência, eu tinha contratado um corretor para me trazer um imóvel, e quando eu fui fazer a visita, ele não sabia onde era o elevador. Ele perguntou para o porteiro aonde fica o elevador, aí você fala, putz, eu não vou nem... Acabou o crédito do negócio. Gastro, de novo, não vamos parecer que nós somos o pai da matéria, somos os Mas isso é o básico, plantel. Luiz. Mas o que acontece? Olha só, corretor. Não tem como. Tem imóvel que eu não conheço, tem imóvel que o Castro não conhece, mas nós temos que fazer a lição de casa. Antes de pegar o cliente, eu vou conhecer o imóvel. Óbvio, tá? É o mínimo. Eu até falo, hoje não atendo mais cliente, não concorro com meus corretores, mas quando eu era corretor, eu falava para o meu cliente, olha, eu separei 3 bons negócios para a gente visitar no final de semana. É importante lembrar, final de semana, que tem corretor que não quer trabalhar mais de final de semana. Perfeito. Eu separei 3 imóveis para visitar com vocês no final de semana, mas eu quero te deixar bem claro, seu Castro. Eu conheci mais de 30 imóveis, para desses 30 imóveis escolher os 3 que atendam a sua família. Porra, olha o peso da... Não, você se posicionou olha bem. O peso, olha o peso. Você mostrou o que você fez. Então, eu estou preservando o seu tempo, preservando o tempo da sua família, eu fiz meu papel profissional, eu fui conhecer os 30 e dos 30 escolhi 3. Perfeito. Que eu acho que esses 3 atendem sua... Não, perfeito. Você demonstrou o trabalho que você fez, o respeito por ele, você selecionou e está dizendo... Não, e não é na teoria, né, Castro? Não, eu fui conhecer mesmo, Castro. Sim. Eu fui conhecer mesmo. Até porque durante o atendimento desses 3, você pode lançar situações, o outro que eu vi não te atendia porque não tinha isso. Eu acho que quanto mais você enriquecer um atendimento com fatos e argumentos, mais segurança o cliente tem. E não é só isso, Castro. Eu adoro a tecnologia, você sabe disso, eu acho que você também. Uhum. Mas isso está fazendo um problema muito sério no mercado imobiliário. O corretor quer conhecer o imóvel pelo Google, o corretor quer conhecer o imóvel por fotografias. Ele não quer viver o imóvel. O cara não quer conhecer pelo tour virtual, sabe? Vamos lembrar, eu tenho uma frase que você sabe, conhece, você ri, chama-se TBC. TBC, para você que está nos olhando, é tira a bunda da cadeira, tá? Então, quando você pratica o TBC, quer seja para conhecer um imóvel, para mostrar para o seu cliente, vamos lembrar, a chance de você captar outros imóveis aumenta. Muito. A chance de você ter um contato pessoal com o proprietário. E sentir. E numa dessa nasce um negócio. E sentir. Vamos lembrar um número, Castro? Eu acho que pouca gente sabe disso. Mas 70% dos vendedores de imóveis vão comprar outro. Tá. Ok? Ou ele vai comprar um imóvel maior, ou vai comprar um imóvel menor. Mas 70%. Sim. Quando eu vou na casa do Castro, para conhecer a casa do Castro, e deixando claro, Castro, eu vim conhecer a casa para mostrar para o meu cliente, tá? O que acontece? Nesse cafezinho, nesse olho no olho, o Castro se abre. Capitão. Vai sentindo. Capitão, sabe por que eu tô vendo a minha casa? Ficou pequena. Puta, eu tive neto, agora final de semana as crianças vêm para cá, eu queria ter um quintalzinho, eu queria ter uma piscina. Olha só, eu fui conhecer um imóvel para mostrar para o meu cliente. E já descobri Olha um o que eu outro ganhei, universo. uma lead qualificada. Total. Eu ganhei uma lead qualificada. Total. Uma pessoa que tem um imóvel, que tem dinheiro de verdade. Porque eu falo que você pega a lead, o cara fala, eu tenho 2 milhões. Você viu os 2 milhões? A mínima ideia. O proprietário que tem um imóvel de 2 milhões... Tá ali. Você tá eu vendo. já vi, eu vi os 2 milhões na mão dele. Tá? E o que acontece? Numa dessa, convence o Castro. Castro, você sabia que você não precisa vender para comprar outro? Posso sair dessa visita hoje procurando um imóvel que aceite a tua casa, o seu apartamento, como parte de pagamento? E se relaciona. E a gente financia a diferença, ou você comprar... Ah, pode. O proprietário não tem a obrigação de saber que existe esse gatilho na cabeça dele, que ele não é especialista, eu preciso vender para comprar. Olha só, o corretor Luiz, vulgo capitão, saiu para conhecer o imóvel, para apresentar para o cliente, desse conhecer o imóvel, pegou um possível comprador e se bobear, vende primeiro para esse do que para esse. Outro. Mas isso é se relacionar. Agora, mas de novo, o corretor não faz isso hoje, Castro. Eu falo que tem uma diferença absurda entre você vender e o cliente comprar. Hoje o corretor espera o cliente comprar. Ele está guardando o cara com o cheque na mão. É o que eu falo, às vezes é o vício do bingo imobiliário. É aquela história, é o que você pontou muito bem. Ele recebeu um lead na segunda-feira, ele começou a namorar, recebeu um sexta, ele esqueceu da segunda. Fazer gestão de carteira hoje é uma das maiores dificuldades hoje do profissional. A gestão da carteira, ele esquece. Por quê? Você tem que ter um histórico.
Como é que você vai vivenciar? Então ele está muito preocupado na ânsia de receber grandes quantidades de leads do que atender muito bem um. Aliás, eu vou até fazer uma provocação aqui. Eu faria até uma pergunta e depois você faz a provocação. Corretor, você que está assistindo a gente, sendo sincero, quantas leads você consegue atender de verdade com qualidade no mês? No final do programa eu te respondo a minha opinião, pode não ser a sua. Devolvendo a bola, Cássio. Devolvendo a bola aqui, pegando até um pouco o gancho da visita que você fez na casa do cliente lá. Todo o cliente que está buscando um imóvel na internet, antes de tudo, ele mora em algum lugar. Ele mora em algum lugar. Então a gente pode partir do princípio que, se você fizer um trabalho de oferta para a sua base de clientes da imobiliária, proprietários, e você oferecer a sua prestação de serviço, você também detecta isso. Castro, geralmente entra um corretor novo na Mirante e o corretor fala assim, geralmente vem de outro ramo, fala, poxa, capitão, eu não tenho cliente. Tá? Eu tenho um fichário ali com 50 mil imóveis. Como é que eu consigo o cliente? Falo, primeiro, coloca a placa na rua. Placa é fundamental. Tá? Coloca alguns imóveis. Eu dou anúncios gratuitos pagos pela Mirante em vários portais. Completa essa grade. O que eu vou te falar? Mas o mais importante, a Mirante hoje tem 85 mil imóveis. 85 imóveis que quando você telefonar e falar o Castro da Mirante, as portas já se abriram. Já se abriram. Tá? 40 anos na área. Desses 85 mil imóveis, eu diria que tem 10, 15% que moram num apartamento e querem ir para uma casa. Ok? Tem 10, 15% que moram numa casa e querem ir para um apartamento. Tem 10, 15% que moram num apartamento pequeno e querem ir para um grande. Tem 10, 15% que moram num apartamento grande e querem ir para um pequeno. Às vezes ele quer o anúncio do cara que está saindo do centro para ir para a Zona Norte. Eu não sei se vai funcionar isso. Meu nome é Castro, sou corretor da Mirante. Estou vendo que o seu imóvel está vendo aqui e eu gostaria de saber... E começa a pergunta fundamental. Por que você está vendendo imóvel, Castro? Nessa resposta... Ele já virou um comprador. É isso aí. Ele já virou um comprador. Eu estou vendendo porque meu apartamento ficou pequeno. Ele já virou um comprador. Eu estou vendendo porque meu apartamento ficou grande. E esse cara fala com mais facilidade porque quando você dá o nome da sua imobiliária, que é bem posicionada, tem 40 anos, ele fala, eu me sinto confortável de falar. Vamos imaginar, o fato de... A Mirante não se coloca nenhum imóvel para vender na Mirante sem uma autorização do proprietário, conforme previsto pelo CRES. Perfeito. Então acontece, esse imóvel está na Mirante porque algum colega seu fidelizou e colocou ele lá. Agora, tem imóveis que estão à venda há 2 anos. Aí a gente vai chegar num outro ponto. Você entendeu? Sim. Será que esse cara, Cássio, não merece uma nova avaliação? O mercado não mudou em 2 anos? Aí a gente tem que chegar num outro tema de palestra, que é importantíssimo, é o corretor não ter medo do choque de realidade e levar para ele o quanto realmente o imóvel vale. Porque uma das coisas que eu mais falo, Luiz, quando o corretor vai fazer uma avaliação na casa do proprietário, a primeira pergunta que o corretor faz é, quanto o senhor está pedindo? Eu acho que aí já ferrou tudo. Porque o proprietário já chama justamente para ele ouvir. O corretor que não se posiciona sugerindo o valor, ele tem um valor diferenciado do que aquele corretor que pergunta para o proprietário quanto está pedindo. Porque já começa errado. Castro, eu costumo falar que nem quem colocar o preço no imóvel não é o proprietário e não é o corretor. É o mercado. É o mercado. O mercado é a lei. É o mercado. E, de novo, vamos lembrar, Castro, graças à tecnologia... que hoje todas as grandes imobiliárias oferecem graciosamente para os corretores. Precificação. O que acontece? Tem plataformas de precificação. Sim. Você enxerga naquela região tudo similar que está à venda. Você consulta. E agora melhorou esse ano. Tudo que foi vendido. Que antigamente era tudo que estava nos portais. Sim. Agora não, tudo que foi vendido. Portal, qualquer um pede o que quiser. O que foi vendido é a realidade. Exatamente. Pronto. Então acontece, a argumentação, eu vou no apartamento do Castro, exemplo. Com base em fatos. Antes de ir no apartamento do Castro, senta, faz uma pesquisa, imprime essa pesquisa, leva... Olha, seu Castro, antes de vir aqui eu tive esse trabalho, olha. Apartamentos similares ao seu, com o mesmo acabamento, com a mesma não sei o quê, custo metro quadrado, 8 mil, 9 mil, 10 mil metros quadrados. Ah, mas sabe, Luiz, eu quero 12, seu Castro. Tudo bem. Desculpa, uma coisa é colocar imóvel à venda, outra coisa é vender. O senhor quer vender ou quer colocar imóvel à venda? Tem diferença? Pra chuchu. Sabe o que a gente podia pensar aqui? Olha, eu já com umas ideias malucas. Você deu um puto exemplo. O corretor vai com a planilha, o valor de metro quadrado, chega para o proprietário e fala, é 8, é 9, aí ele fala, eu quero 12.
Aí você chega num dilema. Caralho, eu vou botar 12 mil no metro quadrado, não vai vender o imóvel do cara. Vou botar placa ou não vou botar placa? Isso é uma pergunta, né? Vou botar placa ou não vou botar placa? Porque eu sei que não vai vender. E sei que vai ter essa dificuldade. Será que a gente não consegue criar um mecanismo? Vou dar um exemplo aqui. Placa branca, um layout branco, ele está precificado. Aí você vai botar a placa, aí lá vai ter uma moldura vermelha, porque ele está acima do preço. Acho que esse tipo de sinalização... Então, Marcastro, isso é interessante. Isso ia vazar no mercado e você acabava se queimando. Será? O que existe na Mirante é, quando você faz a captação, existe um campo observação, que você, corretor, não aparece isso para o público, aparece para o profissional da Mirante. Minha avaliação foi R$10 mil no metro quadrado. O proprietário pediu 12. Então, existe esse comentário interno. Perfeito. Agora, soltar cadastro, você fez uma pergunta fundamental. Soltar o cadastro, soltar a ficha ou não soltar? O cara que tivesse culhão, deveria falar. Culhão, se posicionar. Fala, desculpa, seu Castro, culhão. eu não vou pegar seu imóvel para vender, porque ele está fora de preço. É isso aí. Risco que ele corre, um outro colega dele Vai pegar e aí infecta. Mais de novo. Daqui a 6 meses eu volto pro Castro. Seu Castro, lembra que eu estive aqui com o senhor? Você estava certo. Lembra? Sim. Então aquele cara até pode ganhar a captação, mas você ganhou o cliente. É que o choque de realidade, ele é um trabalho que mesmo que você afaste ele, a médio e longo prazo ele volta. Então, mas de novo, precisa ter culhão para fazer isso. Tem que ter culhão. Precisa ter culhão para fazer isso. E, na verdade, o que acontece? O cara precisa ser organizado para lembrar de voltar. Eu sempre falo isso, e eu bato muito nessa tecla, Castro. O que falta hoje para o corretor de imóveis? Constância, disciplina e organização. Total. Ok? Total. Tá? Organização é a palavra-chave. Então, o que acontece? Hoje, o corretor, vamos imaginar, como eu vejo o formato para você que está nos assistindo. O Castro me deixou colocar placa no imóvel dele. Um exemplo, tá? São poucos que deixam, ok? Esse cara tem que ser tratado com certo carinho. Então, sei lá, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Liga. Presta um relatório. Seu Castro, da placa que eu coloquei no seu imóvel, vieram 8 leads. Você está na residência do cara, você não vai dar uma satisfação periódica? Vieram 8 leads. Você está dentro da casa dele. Das 8 leads, seu Castro, 4 eu mostrei, isso lembra? 4 não quiseram ver. Não quiseram ver porque estava fora do ticket dele. Estava fora do tamanho do imóvel que ele queria. Mas mostra serviço. Mesma coisa, seu Castro não me deu placa, mas seu Castro me deu uma autorização de publicidade na internet. Poxa, hoje, na verdade, pelo menos na Mirante, a gente consegue fazer relatório de pessoas que visitaram aquele imóvel, de quanto tempo ficaram olhando aquele imóvel. De novo, seu Castro, olha, o senhor me deixou colocar o imóvel na internet? Relacionamento. Tá aqui, ó. Respeito. É isso aí. Respeito. Olha, 20 pessoas foram, tá? Dessas 20 pessoas eu consegui transformar 2 em visita, tá? E nessa hora, vamos imaginar, na primeira conversa que eu tive com o Castro não aceitava permuta. Pode ser que na próxima conversa ele aceite. Sim. Na primeira conversa que eu tive com o Castro, por exemplo, queria aquele preço e não mexia. Pode ser que nessa argumentação a gente consiga baratear o preço. Um fato novo ocorreu. Ou seja, de novo, olha o que o capitão falou para você. 70% dos clientes que estão vendendo imóvel vão comprar outro. Se eu atender o Castro com essa qualidade, mesmo que não seja eu que vendo o imóvel do Castro, quando o Castro vender, sabe o que ele ia falar? Eu vou comprar com o capitão. Porque ele teve um respeito, ele teve um profissionalismo comigo durante o atendimento da minha venda, que eu quero comprar com esse cara. É transformar vendedor em comprador. Eu assisto isso na Mirante, Castro. N inquilinos que quando compram um imóvel, trazem um imóvel para a Mirante administrar. E eu escuto. Que legal. E eu escuto isso. Vocês eram tão zelosos para alugar o imóvel que eu me imaginava, no dia que eu tivesse o imóvel, ia trazer para vocês cuidarem. Caramba. É transformar vendedor em comprador, Sabe, fidelizar relacionamento. Isso não tem preço. Na verdade, eu acho que o mercado hoje ele tem que funcionar em volta de tudo isso que a gente está conversando. Lead é esperança. Lead não é cliente comprador. É isso mesmo. Você pode transformar vendedor em comprador, você tem as indicações, o seu relacionamento. Eu falo, Castro, que corretor é uma máquina de conversão. Tá? Ele converte a lead num atendimento, um atendimento numa visita,
uma visita numa proposta, Perfeito. uma proposta numa venda. É uma Perfeito. máquina de conversão. Perfeito. Tá? Que se não houver a conversão, não tem dinheiro. Não, e outra, o corretor, quando ele ajuda o proprietário a precificar o imóvel, e o corretor, quando ele ajuda o comprador a fazer a proposta, ele já é a máquina de conversão. Ele tem que ajudar os dois lados a formalizar os valores. Ele não fica deixando solto, cada um pedir o que quer. Eu tô na Flórida, como eu te falei, e o mercado da Flórida pensa totalmente diferente da gente nesse ponto, né? O mercado da Flórida pensa que o mesmo corretor não pode, ao mesmo tempo, defender comprador e vendedor. Que é humanamente impossível uma pessoa defender... É a máquina de... É o jogo. Entendeu? É o corretor. É o corretor. Aqui é o corretor. Então, na Flórida, eles partem da prisma que um corretor está defendendo o comprador e um corretor está defendendo o vendedor. E, em bom senso, se faz o negócio. Não, porque a margem é pequena de negociação. Então, lá. mas no Brasil, é o único que a gente consegue, na verdade, cuidar das duas pontas. Mas a gente tem que ser a máquina de conversão. Mas é um mercado totalmente atípico, né? Até porque lá você escolhe alguém que somente vai vender. E lá você tem que escolher alguém que, olha, eu quero que você vá buscar esse imóvel para mim. Porque ela funciona parceria. E a exclusividade. E a exclusividade, exato. Eu acho que isso... Que é engraçado, o corretor é contra a exclusividade, porque acha que as grandes imobiliárias vão ter sucesso. Eu vou falar para você, corretor. 70% dos negócios são feitos fora do ambiente corretor e imobiliária. E eu te falo que uma grande parte você trabalhou, ok? Se a gente tivesse a exclusividade... A gente ia fazer muito mais parcerias, trabalhar menos e ganhar mais. Nossa, então aqui a gente tem 30% ao que a gente trabalha de todos os 100 de mercado imobiliário. Exatamente. É verdade que tem uma parça aí que nem usou o corretor. Sim. Tá? Não, é o cara da sinagoga, é o cara do clube. É o cara... o indicador, o zelador direto, aquela coisa toda. E mesmo assim... Não, às vezes não é indicador. 2 caras da sinagoga faz negócio entre eles. Sim. 2 caras jogam tênis, faz negócio. Não usou o corretor. Não usou o corretor. Mas eu diria que uma grande parte desses 70 usou a imobiliária, usou o corretor. Teve um trampolim ali. Exatamente. E ninguém ficou sabendo. E daí pra frente... E nessa parte, de novo, vou fazer agora a propaganda da Loft. A Loft tem agora uma ferramenta que chama Bypass. Eu conheci. Eu fui conhecer lá. Que a gente rastreia o chapéu. Tá? Só esse último mês nós pegamos 2 casos que foram dados a chapéus na Mirante e foram para o jurídico. Caramba! Que na verdade acontece, nós temos a lead com nome e telefone, nós temos a visita comprovada, levantamos a certidão de propriedade e tá lá, apareceu bonitinha, a bonitinha. Putz. Tá? Então eu diria que... E agora de novo, para corretor que está assistindo a gente. Deixe rastro do seu trabalho. Formalize e documenta Já que tudo. você gosta tanto do WhatsApp, eu mostrei o apartamento do Castro. Escreve no WhatsApp, seu Castro. Eu mostrei o seu apartamento para o Luiz Almirante. Seu Luiz Almirante, o apartamento que o senhor viu é do seu Castro. Seu Castro, o senhor gostou... Vai deixando o rastro para dificultar. Sim, você tem que fazer a formalização, você tem que se posicionar que você participou daquela transação. Luiz, você falou um pouco aí da exclusividade, que até eu acho que um termo que hoje ele está sendo substituído pela questão da gestão. Eu sei que poucas empresas fazem, poucos profissionais fazem, até porque isso não se demanda você ter uma carteira com volume muito grande de imóveis. Você vê que isso a gente consegue avançar nessa segmentação de gestão, porque é uma captação de imóvel extremamente diferenciada, onde você seleciona a Mirante Imóveis para representar aquele imóvel em todo o mercado da Zona Norte. Então, para começar, Castro, acho que tem que trocar esse nome exclusividade. Perfeito. Esse nome exclusividade eu acho que já está... É individualista, né? É gestão, né? Gestão de negócio, gestão de propriedade. Eu acho que a palavra exclusividade tem que tirar do nosso dicionário. Essa é a grande coisa. Segunda coisa, mesmo com uma imobiliária grande, que tem um cadastro que nem o da Mirante, 85 mil imóveis, dá para aqueles imóveis que, porventura, a gente tem a gestão da propriedade, tem um atendimento diferenciado. Perfeito. Serem tratados de uma forma como se fosse para vitrine. Perfeito. Mesmo dentro dos 85, vamos imaginar que 85 imóveis, teriam um atendimento diferenciado. O grande problema é que eu diria que tem que educar o mercado. O proprietário, quando te dá uma exclusividade, ele te dá fora de preço. Então, ele gosta. Ele gosta da hora de preço. Ele te dá fora de preço. Tá? O corretor, na verdade, promete o que não tem. Tá? O outro dia, um proprietário me falou que o corretor tinha prometido para ele propaganda na Rede Globo.
Falei, a comissão que você vai me pagar não paga a propaganda da Rede Globo. Não paga 2 segundos. Mas o corretor prometeu. Bom. Sabe? Então, eu diria que é reeducar o mercado, desde o profissional até os proprietários. E nessa hora eu invoco até o Cresce. Sim, Caberia claro. talvez até o Cresce Perfeito. fazer campanhas educacionais, campanhas publicitárias, mostrando que, na verdade, o proprietário, quando entrega a gestão para uma imobiliária ou para um corretor, ele não está tirando o imóvel do mercado. Muito pelo contrário. Ele está diminuindo o seu trabalho e entregando aquele imóvel para uma imobiliária ou para um corretor da sua confiança, que independente de quem venda, é aquele corretor que vai cuidar da transação. Perfeito. E aquele corretor ele vai ser o responsável por fazer a divulgação em todo o mercado imobiliário. Ele vai ativar as redes. E eu acho que tem um ponto muito importante, porque quando você trabalha uma gestão, você fecha com o proprietário um valor único para divulgar para todo mundo. Então parou aquela história, um imóvel é 2 milhões, um é 1.800, outro é 2.100, o outro é 1.700. E não é só, isso não é só prostituição, isso. isso. Vamos imaginar, Castro, que nessa mesa tivesse 4 imobiliárias, parceiras, amigas. Eu pego o imóvel, eu faço fotografias, eu faço um tour virtual, eu faço um drone e eu analiso documentação. Isso é Mirante. Tá. O Castro pega o imóvel, ele pega fotografias, ele faz um tour, ele faz um drone, analisa a documentação. Ele dá uma olhada quanto dinheiro e quanto tempo a gente joga fora. É verdade. Se um de nós pegar o imóvel e, na verdade, fizer a lição de casa bem feita, põe em cima da mesa. Sim. Simples assim, sabe? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. E dá velocidade. E é aquela coisa que eu vejo que na gestão o cara precisa ter o culhão para falar de precificação. Até porque também, Luiz, quando muitos proprietários me procuram para fazer gestão, se é fora de preço, eu não dou continuidade. É aquela coisa que daqui 6 meses, 1 ano, ele volta... Você tinha razão. Você tinha razão. Você tinha razão. Você tinha razão. Então eu acho que o falar não e se posicionar é uma forma de precificar. Agora, de novo, Castro, e agora enfiando o dedo na ferida, que eu adoro. É isso aí. Eu Corretor na fogueira. Eu tenho liberdade para isso e minha mulher fala que eu não tenho mais filtro. O corretor precisa se educar. Eu já vi corretores que fizeram mais ou menos assim. Castro, até quando vai sua exclusividade com a Mirante? Até dia 31 de julho. Vamos vender, a gente faz a data com 10 de agosto? Quer dizer, esse cara está dando tiro no próprio pé. Esse cara, na verdade, está ferrando o mercado imobiliário. Sabe? Então, de novo, vamos pensar. Uma hora eu sou pedra, outra hora eu sou vidraça. Uma hora eu dou, outra hora eu recebo. É assim, a vida é assim. É aquela coisa de você... Gerson, né? Exato. Não é o somar para multiplicar. Eu acho que assim, a má fé, mesmo estando tudo escrito, ela vai existir e não tem como você controlar. Castro, olha, de novo nós dois, olha. Você já trabalha em outras imobiliárias, em outras construtoras, em outras incorporadoras, e eu sempre estive na Mirante. Nós já fizemos parcerias, nós assinamos um documento. Tô mentindo? E arregaçamos de vender. Nós assinamos um documento. Assinamos um documento? Exato, e arregaçamos de vender. Por que não podia ser assim, cara? Sabe? É aquela coisa do olho no olho, né? Sabe? E eu acho que a gente tem que continuar trabalhando com... mesmo que é um percentual pequeno, porque é o relacionamento. E eu acho que sempre a gente vai poder trabalhar um olho no olho quando a gente tem um bom relacionamento. Agora, quando a gente fala, por exemplo, você teve a ferramenta do Bypass da Loft, que é uma empresa que mudou bastante o mercado imobiliário, onde você tem os imóveis, eles fazem a publicidade. É o que eu falo, contra a má-fé, até a escrita não resolve, porque aí você tem que acionar jurídico, você tem um processo que podia ser evitado, alguém se deu bem porque comprou, desprezou a presença da imobiliária e do corretor, né, que fez a conexão, conseguiu vender o produto e tiraram de última hora. Agora, de novo, Castro, enfiando o dedo na ferida. Até que ponto a culpa não é do próprio corretor? Até que ponto o corretor não se limitou a mostrar só o imóvel? Até que ponto, na verdade, o comprador ou vendedor repararam que ele estava mais preocupado em ganhar sua comissão do que propriamente fazer um bom negócio para os dois? Então, eu diria que tem um pouquinho minha máxima culpa. Por exemplo, às vezes a gente não sabe se ele não sabia onde era o elevador. Você tem aquele comprador que ele já vai na má intenção. Já tem. Mas isso tem em toda a área. Tem em toda a área. Pô, você vai numa loja de automóvel, eles tampam a chapa, a placa. Exato. Para o cara não levantar o proprietário. Isso tem em toda a área. Tem em toda a área. Mas isso é erva daninha. O vendedor, ele não está preocupado com 2 milhões que você joga na conta. Ele está preocupado com 100 mil que você vai levar. Eu acho isso absurdo. O que eu mais odeio é, eu quero livre.
Não, o livre... É a parte que eu mais odeio. Eu quero o livre. O livre Tenta tirar 200 pau de comissão pra você ver que os caras pulam na parede. Ele fala, Você não queria livre? Não, mas 200? Você não queria livre? Você não queria livre? Quer dizer, quando é menor, tudo bem, mas quando é maior, reclama. Eu gosto de falar que quando às vezes fala livre, eu falo, eu vou te dar o crachá da empresa que eu tô trabalhando, você vem junto. Vem junto, vem ver como é que faz pra ganhar esses 200 pau. Mas essa má fé existe. Não, e é muito importante para comprador e vendedor que esteja nos escutando. Pô, mas o corretor ganhou 100 mil reais só para mostrar meu imóvel? Desculpa, não é isso. Não é isso. Na verdade, o médico, quando te passa uma receita, não foi durante aquela consulta aqui. O cara estudou 10, 12 anos para poder te receitar a coisa certa. A mesma coisa. Não é mostrando o imóvel. Você não... Você não é mostrador de imóvel. Eu pego, às vezes, uma pessoa que não era corretor e vem ser corretor, depois de um período e fala, capitão, eu não imaginava que corretor trabalhava tanto. Exato. Ele não imaginava. Porque ele acha que... o corretor trabalha muito. Eu vou falar, olha, captação de imóvel. Conhecer o imóvel dos colegas. Perfeito. Tá? Promover os imóveis, quer seja em placa, quer seja em rede social. Manutenção de carteira. Conhecer a região. Sabe, é muito trabalho. É muito trabalho. Eu acho que a gestão da carteira... Ela é você é um administrador de intenções e necessidades das pessoas. E agora vale a pena a gente puxar nosso bate-papo, Castro, que a gente estava falando antes de começar. O corretor que quer levar a profissão como no bico não fica na profissão. Não fica. E não é que o dono da imobiliária vai te mandar embora. Vai ser seleção natural. Você vai ser extinguido da profissão. Não dá para levar a profissão como plano B. Não dá para levar a profissão paralelo como bico. Não dá. Tá? O que acontece? Você vai estar ocupando o lugar de um colega, você vai atender uma lead de mau jeito, você vai atender um proprietário de mau jeito e vai queimar se bobear até a imobiliária. Vai denegrir o mercado. Vai denegrir o mercado. Exatamente. Eu acho que a questão da disciplina, ela é fundamental, independente se era de lançamento, que é uma área uma dinâmica diferente do que o mercado de terceiros ou o mercado secundário. Porque a gente tem aquela... Aí é que entra um outro ponto, né, Luiz? A gente, quando fala de mercado de lançamento, é o cara entrando no stand de vendas para comprar e o incorporador investiu milhões para o corretor ficar quieto o máximo de tempo possível para não perder o encanto. Tem isso também. Não, e é legal a gente falar aqui, Castro, que você tem escola para isso, eu tenho de um lado, você tem do outro. O que você manja de lançamento, eu manjo de terceiros. Eu diria que são dois profissionais totalmente distintos. Tá? Eu sou corretor de imóveis. Uma coisa é um corretor de aluguel, uma coisa é aluguel de corretor de lançamento, uma coisa é corretor de terceiros, uma coisa é corretor que mexe com logística, com fazenda. São profissionais totalmente diferentes. É isso tá? Nessa hora, de novo, a especialização. Não queira fazer tudo. Tá? Eu já peguei corretor de terceiros, enfiei no stand de lançamento, não deu certo. Já peguei corretor de lançamento e enfiei em terceiros, não deu certo. Simples assim. São dinâmicas totalmente diferentes. Então é importante a especialização. Tirei meu Cresce, e agora? Eu acho que isso é uma pergunta também para os novos. Eu vou para uma imobiliária de terceiros ou vou de lançamento? O que eu sugiro muitas vezes, acho que a minha sugestão primordial vá para uma empresa com uma bandeira forte. Porque a escola lá dentro, ela é fantástica. Imagina, ele entra na escola da Mirante Soluções Imobiliárias. Ali ele tem um choque de mercado imobiliário. Castro, eu vou te falar isso. Hoje não é o corretor que trabalha para a Mirante, é a Mirante que trabalha para o corretor. Olha só, Castro, vem para a Mirante. Eu vou te entregar plaqueiros, material publicitário, cartão, uma mesa com ar-condicionado, terminal de computador, sinal de internet, banheiros limpos, seguranças. Vou te mandar, na verdade, todo o sistema com 85 mil imóveis, gerentes, diretores, advogados, despachantes, tudo eu estou te dando, tá? Plataformas de avaliação, plataforma, na verdade, para localizar o proprietário, que é o CAP, que é o GEL. Olha só o quanto... E o que você vai me dar? Eu tenho que te dar... Se bobear, cara, na verdade, é a imobiliária que trabalha para o corretor, não é o corretor que trabalha para a imobiliária. Tanto é que lá fora do Brasil, tem corretores que pagam uma taxa fixa para a imobiliária. Que aqui tem algumas que tentam cobrar. Mas você entendeu? Sim, tem imobiliários lá fora que cobra 100 euros para o corretor ter um baia.
Mas por quê? Sim. Para ajudar a pagar, às vezes não vende, Sim, ajuda a pagar a ajuda a administração. pagar. O cara tem 1.000 corretores, o cara tem 100 mil euros. Sei. Que é o negócio. O business acaba sendo esse. Se vender, não vender, é detalhe. Tenho 100 mil euros aqui na mão. Mas eu acho que a responsabilidade de usar todas essas ferramentas, eu diria que a responsabilidade do profissional em saber utilizar essas ferramentas e exercer com excelência é a tarefa básica. Então, Castro, de novo, agora vamos puxar a orelha dos donos da imobiliária. Vamos puxar a orelha. E eu assisto isso bastante. Aí o cara pega um corretor, não importa se é um calça branca, para quem não sabe, calça branca é o cara que está começando. Não importa se é um calça branca ou um corretor mais antigo, e joga na jaula dos leões, o salão de vendas. Ok? Tá. Salve-se quem puder. Tá? E aí vem o gerente, ó. Não, então, o que eu diria, para você imaginar, na Mirante. Na Mirante a gente tem um sistema que chama onboard. Tá. Ok? Independente do papel que o gerente cabe apresentar, tem o pessoal do TI que apresenta, tem o pessoal do staff que apresenta, e eu, capitão, ou algum diretor, durante 4 horas, a gente fica numa sala com todos os novatos do mês, apresentando todas as portas, como funciona e onde ele tem a sua oportunidade de ganhar negócio. Perfeito. Incrível. O que eu escuto falar, capitão, antes desse onboard, a gente demorava 120 dias para entender a Mirante. Depois desse onboard, depois da reunião, a gente já sabe como funciona a Mirante. Antes do onboard, que eu mandava colocar uma placa, eu ficava, como é que faz para colocar uma placa? Como é que faz para colocar uma placa? No onboard, Aqui, a placa 24 horas, a foto está aqui, você vê a placa colocada. Tá. Então, de novo, proprietário de imóvel, você conhece tua empresa, você conhece tua imobiliária. Não jogue o corretor na jaula dos leões. Não importa se ele é calça branca ou se ele é um corretor antigo, ele tem uma fase de adaptação que ele precisa, sim, de colo, que ele precisa de alguém ombro no ombro, que ele precisa de alguém que ensine como funciona a empresa. Senão você não vai ganhar dinheiro nem ele. É fundamental essa ferramenta do onboard, porque você sintoniza o corretor onde ele está. Ele não fica perdido, né? Não, e não adianta ter ferramenta que a pessoa não sabe usar. Eu pego uma caixa de ferramenta e jogo aqui em cima, você não sabe para que serve um grifo, você não sabe para que serve um martelo, uma chave de você não fenda, sabe para que alicate. serve... mas todas as ferramentas estão aqui, mas alguém me ensinou como usa? E eu acho que é interessante isso, porque dentro de toda a plataforma que você tem de soluções imobiliárias, tem aquelas que o corretor vai se adaptar mais. Seja no seguro, seja num imóvel de outro país, seja na venda, seja na locação. Enfim, eu acho que você tem uma prateleira de produtos e o profissional lá dentro ele vai se adaptar. Ele vai tentar se enquadrar a isso. Né? Castro, agora vamos falar para todos os nossos pessoais que estão assistindo tua live. No mercado imobiliário, tem muito dinheiro em cima da mesa. Muito mais dinheiro do que só comissão. O corretor está acostumado a correr só atrás da comissão. Capitão, me dá um exemplo. Home Act. A maioria dos corretores não sabe o que é Home Act. Entendi. Ok? O que é Home Act? É um empréstimo que tem um imóvel em garantia. Muitas vezes a pessoa está vendendo um imóvel porque está apertado. Está vendendo um imóvel por doença. Está vendendo imóvel por separação. Um Home Act. Aí você entra num outro ponto que a gente falou. Você entendendo a necessidade do proprietário, você criou gatilhos. Não, são duas coisas. Até para desenvolver relacionamento e conversa. Duas coisas. Você precisa entender os produtos que você tem na prateleira e as necessidades, para você dar o remédio para o paciente certo. Exato. Então Simples você assim. tem várias frentes e mecanismos de abordagem para conversar com as pessoas. Porque você não está ligando para saber só se ela quer comprar o imóvel. É aquilo que dá entrevista que você faz com o proprietário. De novo, Castro, consórcio. Exato. Você conversou com o Jean é nosso amigo. Porra, corretor não vende consórcio. Meu amigo, é um dinheiro barato. O consórcio que você conhecia no passado, hoje é outro consórcio. Hoje, na verdade, você dá lance sem ter dinheiro. Você compra o consórcio pagando aluguel e paga menos prestação enquanto não for contemplado. Olha quanto dinheiro na mesa. Quanto dinheiro em cima da mesa. Eu mesmo, tô falando eu. Eu devo ter hoje umas 5 cotas de consórcio de 500 mil cada uma, com o Jean, que eu não vou usar. É para negócio. É para negócio. É para negócio. Moeda de troca. Então, de novo, falamos Home Act, falamos consórcio. A gente falaria N coisas. Sim, financiamento. Que o corretor não enxerga. São várias portas que e ele olha, tem. E olha o que é importante. Por seu cliente, ele não está enxergando que você está ganhando comissão. Ele está enxergando que você está me dando assessoria. Perfeito. Um exemplo, na Mirante. Na Mirante você compra um imóvel, automaticamente você ganha 1 hora de assessoria de nossos arquitetos. 1 hora. Nosso arquiteto senta com você graciosamente,
ou numa videoconferência, ou pessoalmente, graciosamente. Que legal. O cliente ficou feliz? Pra cacete. Pô, eu acho que ele nunca viu isso no mercado. Então, mas de novo, o corretor ficou feliz? Pra chuchu. Por quê? Porque se o arquiteto pegar o serviço, o corretor ganha comissão. E aí você gerou mais um relacionamento. Mas você entende o que eu te falo? Então, de novo, corretor, tem muito dinheiro em cima da mesa. Para de olhar só a comissão. E aí podemos ficar N coisas. Quer ver? Todo mundo que comprar imóvel precisa um caminhão de mudança. Entendi. Por que você não faz parceria com uma empresa de transporte? Lógico, porque é um parto. Sabe? Mas você concorda? Na locação, inclusive. Vamos imaginar, olha só. A Mirante, por exemplo, faz mais de 60 vendas por mês. Se eu faço um negócio com a transportadora e eu garanto para ela 60 mudanças por mês, eu garanto a empresa dela. Você está maior do que o departamento de vendas. E ela não vai fazer consultora. nenhuma caca, porque ela sabe que não é com o cliente, é com a Mirante. Eu vou perder essa boca. Isso é uma fonte. E de novo, caminhão de mudança, cortina, carpete. De novo, extenso, corretor. É bem extenso. E é outra, bem extenso. é uma teia. Eu indico o caminhão de mudança, o caminhão de mudança me indica. Capitão, fiz uma mudança, eu fiquei sabendo que a mulher vai vender a casa. Pronto. Capitão, eu fiquei sabendo uma casa que esvaziou. Olha, é uma pista de mão dupla. Eu acho que você tem um modelo de negócio que você tem que... Aí vai eu aqui meter a minha opinião. Por que não expande para outras regiões de São Paulo com especialista de outros bairros? Vamos colocar na caixinha. Vamos colocar na caixinha. Então tá. Bom, eu acho que a gente teve um puta bate-papo aqui, um norte incrível. Vamos falar só a última coisinha? Bora. Última coisinha, tá? Passou mais de uma hora. Passou mais a última de uma coisinha. Corretor, apesar da nossa profissão não ter rotina, que é isso que a gente se apaixona, cada dia é um dia diferente, eu sugiro que você tenha uma rotina profissional, ok? Corretor tem que pegar os dias da semana, literalmente, e criar uma rotina. Dia de conhecer imóvel, dia de captar, dia de colocar placa, dia de fazer reunião, dia de... Você cria sua rotina. E outra coisa que eu te falo, eu vejo muito corretor querendo ganhar como corretor de imóveis e querendo trabalhar como CLT. Não dá para trabalhar como CLT e ganhar como corretor de imóveis. O cara aqui que está com 43 anos de profissão, modéstia à parte, eu acho que dei certo na profissão, mas eu te falo, apesar de hoje, eu chego na Mirante em volta das 6h30 da manhã e sou um dos últimos a sair, inclusive sábados e domingos quando eu não viajo. Então não tem essa do corretor trabalhar de segunda a sexta em horário comercial. Por mais que o mercado tenha mudado, ainda é aos finais de semana que o proprietário, comprador, tem mais tempo para ver imóvel. Luizão, eu agradeço muito, de verdade, é uma honra estar nesse bate-papo, de verdade, não só aqui, mas nos cafés, nos almoços que a gente... No charuto, nos vinhos. Tudo, na lagosta. Na lagosta. O Luiz é um exemplo de empreendedorismo do mercado, eu acho que é um espelho para todos os corretores que entram no mercado, tem que saber qual que é a história do Luiz. O Luiz é um profissional com 40 anos, 7 agências, Portugal, na Flórida... Ouça tudo que ele tem para falar, compartilhe esse conteúdo aqui, se precisar de dicas, escreve para a gente. Luiz, é uma honra mesmo, eu agradeço aqui, você é um grande exemplo, um dos maiores exemplos de empreendedorismo no mercado imobiliário. E o melhor, Castro, a gente gosta de ensinar, ok? É isso aí, eu acho que esse é o outro grande diferencial. A gente distribui o pouco de conhecimento que a gente tem, porque um dia também alguém nos ensinou. E eu vou te falar uma coisa, e eu ainda acho que você é o cara que aprendeu sem ter muita gente ensinando. Naquela época não tinha. Nem internet. Nem internet. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado.